A gente tem uma situação complicadíssima lá no Equador. Lá está complicado. Equador, um país aí pequeno, único, junto com o Chile, que não faz fronteira com o Brasil. E que está no seu 16º dia de mobilização, greve geral. O que eles chamam lá de greve geral são mobilizações multitudinárias, com milhares de pessoas saindo nas ruas de todo o país, todos os dias. Então, é muito interessante o compromisso que o povo equatoriano tem com essas mobilizações. Na semana retrasada, eu conversei com a Alejandra Santillana, equatoriana, professora, socióloga, e ela me falava, né? Eu queria que ela falasse comigo às 18 horas aqui do Brasil, e ela dizia: bom, esse horário eu não posso, porque seria às 4 da tarde no Equador, e às 4 eles têm esse compromisso, que é um compromisso de toda a cidadania, de sair para se mobilizar. E o que querem os equatorianos? O que está acontecendo? O governo de Guillermo Lasso, que substitui o Lenín Moreno, é um governo absolutamente neoliberal e que está colocando aí uma agenda de desmonte dos direitos trabalhistas, dos direitos da população camponesa. Na América Andina, principalmente, a gente tem uma confluência, que acontece que os indígenas são, na maioria das vezes, camponeses, trabalham na terra, cuidando da terra, e são chamados ali de camponeses. E aí, o que pegou agora? A alta do preço dos combustíveis. Como no Brasil, o Equador produz petróleo. E também, como aqui, o preço está atrelado agora ao mercado internacional. O Equador ele não tem política monetária, ou seja, a política deles é dolarizada. Então, o governo não tem como controlar o câmbio, não tem como fazer esse controle, porque não manda na moeda. Como a gente tem um real, você pode desvalorizar ou não, mas o Equador, a moeda é dólar. E o petróleo atrelado ao dólar faz com que, agora, nesse momento em que o barril do petróleo, por conta da guerra da Ucrânia, teve uma alta, tá? $100 o barril, os equatorianos que produzem petróleo não conseguem consumir combustíveis. E também, em comparação aqui com o nosso país, toda a cadeia de produção é afetada por essa situação, né, de aumento aí da gasolina, do diesel, do óleo. E para responder à população, então, essa mobilização, o governo Lasso anunciou um desconto, um subsídio de 10 centavos no preço da gasolina. Bom, fazendo aqui a conversão, não é muito correto, mas fazendo a conversão, seria 50 centavos no preço da gasolina, só que o movimento indígena, principalmente, saiu a dizer: não são 10 centavos, são 10 medidas. E aí eles apresentaram uma relação com 10 medidas que eles querem que sejam atendidas por esse governo. Como eu disse, é um governo neoliberal. Essas medidas, elas são frontalmente contra o neoliberalismo. Frontal, é um choque de realidade. Fala ali de direito do campesinato, fala do preço do petróleo, mas também garantia de alimentação, garantia de respeito aos direitos humanos, enfim, são 10 pontos bastante amplos. Diante dessa situação, o governo Lasso, já nos primeiros dias de mobilização, lembrando que a gente está na 16ª, nos primeiros dias de mobilização massiva, mas que ainda não havia chegado na capital, Quito, os indígenas também andinos têm esse costume de sair e caminhar desde os estados para a região central. Então, os indígenas estavam ali nessa mobilização e o governo prendeu a principal liderança, o Leônidas Issa. Foi uma prisão completamente arbitrária, sem o devido processo. Os direitos dele e do Issa não foram respeitados. A população indígena da etnia dele usa um poncho tradicional, não é como esse meu aqui, mas usa um poncho tradicional e tiraram o poncho dele numa claríssima violação dos direitos, uma violação racista mesmo, dos direitos do Issa, e trataram ele pior do que se trataria aí um narcotraficante, né? Em outras prisões espetaculares que a gente vê por nossa América de narcotraficantes, de criminosos,
não tem essa espetacularização toda. A população ficou mais enfurecida e saiu mais veemente. O povo, então, chegou aqui e aí foi um Deus nos acuda. Nesse momento, nós já temos 5 mortos, mais de 100 feridos, quase 10 desaparecidos. Com essa situação, o que os parlamentares deram início, então, a um pedido, como se fosse um pedido de impeachment do Guilherme Lasso, e esse debate está na Câmara ainda. O Guilherme Lasso está no seu primeiro ano de governo, já está enfrentando essa absurda. Para ele ser destituído, né, para o impeachment acontecer, ele precisa de 92 votos, e nesse momento eles têm 47. Estão aí na negociação com a esquerda, né, que é a UMES, que é ligada ao partido do ex-presidente Rafael Correa, ligada ao correísmo. Essa UMES tem esses 42 votos, a maioria, porém não a maioria total da Câmara, do Congresso. Lá é unicameral, não tem Senado e Câmara, só um Congresso. Então estão tentando convencer outros setores. Por outro lado, o governo sentou para negociar com as organizações indígenas. Tem a CONAIE, da qual o Leônidas Dias é presidente, e sentou para negociar com essas organizações todas ontem. Sentaram para negociar em uma igreja. E hoje o governo Lasso declarou que não conversa com o Leônidas, que o Leônidas não é um interlocutor válido. Bom, aí então fez água essa negociação, está tudo em suspenso e a mobilização segue. Esse processo de impeachment no Equador, ele é diferente do brasileiro, por exemplo. Lá eles têm esse sistema que chama morte cruzada. Então, para você destituir o presidente, o Congresso tem que se suicidar, tipo assim. Então, todos os congressistas precisam colocar o seu mandato em xeque. E aí caem os dois, caem o presidente e os deputados, né, os congressistas, e são convocadas eleições gerais no prazo máximo de 6 meses. Por isso que os congressistas, mesmo com a impopularidade do Lasso, tem uma impopularidade aí, uma desaprovação de praticamente 80%, enfim, depende das fontes, mas é muito, a desaprovação dele está muito alta. Mesmo assim, os congressistas hesitam, né, em destituí-lo, porque tem que se destituir a si mesmo. Esse é um tipo de mecanismo utilizado para evitar uma situação tipo do Peru, né, em que você tem aquela ingovernabilidade total. Bom, esse movimento indígena, principalmente indígena, mas também tem ali mulheres, também tem estudantes, esse movimento já derrubou 3 presidentes, já conseguiu frear tratado com o FMI no Equador. E no ano de 2019, teve uma ação muito grande, muito importante. Ela vem no bojo ali, vem no movimento crescente que estavam também Colômbia, Chile. Então começa Equador, Colômbia, Chile, não necessariamente dessa ordem, mas aquela eclosão de movimentos populares que aconteceu naquele momento. Ainda era o Lenín Moreno e eles conseguiram pausar a alta dos combustíveis naquele momento. Porém, como é atrelado ao dólar, né, algo que eu já tinha dito, ao mercado internacional, a gasolina, o diesel, etc., voltaram a subir. Estamos falando de um contexto em um país em que o salário mínimo, né, das pessoas é de cerca de $400. E a cesta básica custa, uma cesta ok, $800. Então as pessoas teriam que ter 2 empregos para garantir o mínimo de sobrevivência no país. O empobrecimento dos equatorianos é absurdo. A gente tem um cenário em que 78% da população economicamente ativa está desempregado. E o Equador não era um corredor de tráfico. Claro que tinha tráfico de drogas, isso é complicado na nossa América, porém, hoje se torna aí um peão importante no cenário do narcotráfico americano, e a violência foi para níveis absurdos no país, com conflitos, inclusive, em penitenciárias, massacres ocorridos em penitenciárias. Então, é contra tudo isso que o governo, contra tudo isso que a população está se levantando, nesse governo, que é um governo completamente autoritário, né? Tanto que negou o diálogo agora com os povos indígenas, e a tendência nos próximos dias é essa situação se agravar ainda mais. Só um último esclarecimento, que companheiras equatorianas com quem eu conversei, tanto ontem no Roda Mundo do Opera Mundi, que foi com a Pilar Troia,
quanto com a Alejandra Santillana, que está na TV da Diálogos do Sul, elas destacam que esse aumento da violência, ou seja, esse fato de já termos 5 mortos em um protesto de 16 dias, isso não encontra respaldo na história equatoriana. O Equador, apesar dessas mobilizações terem sido muitas vezes vitoriosas, não se tinha um cenário de violência mortal como se está tendo agora. Não é como na Colômbia ou como no Chile, né, que a gente viu uma violência tão brutal contra a população. Então, isso é uma coisa inédita, um processo de colombinização do Equador que é muito, muito preocupante.